Então, gente, a nossa disciplina é uma disciplina que a gente vai estar falando sobre a questão da comunicação, né? E nós já vimos nas aulas que a gente teve até agora que existem, né, os tipos de comunicação verbal e o não verbal. E podem ter certeza, gente, a não verbal, muitas vezes ela fala mais do que a verbal. E esse livro ele é fantástico, né? O corpo fala, e fala mesmo, a nossa postura, a nossa expressão, tá? E esse livro é muito legal. Eu conheci esse livro na faculdade, olha que já faz 1900 lá vai bolinha. Mas ele é um livro bom de ser lido porque ele tem figurinhas, ele tem gravuras, não se torna cansativo, tá? Então, assim, não se preocupem, a princípio, com a tarefa em si, porque muitas vezes a gente lê por obrigação, porque tem que fazer uma tarefa e que fica com foco na tarefa. Eu prefiro que vocês comecem a ler, tá? Que depois eu digo o que é que eu espero que vocês façam com essa leitura. Normalmente, nas minhas disciplinas, eu sempre gosto de colocar um livro complementar, até mesmo, gente, porque nós, em termos, assim, nosso tempo é tão corrido hoje, né? Então, assim, a gente não tem tempo, assim, para ler aquela coisa toda, e eu sempre gostei muito de ler, e eu me ponho no lugar de vocês. Nessa vida louca que a gente tem, eu tenho deixado a leitura um pouco mais de lado. E sempre que eu posso, nas minhas disciplinas, eu vejo um livro que satisfaça, que corresponda, e adoto como livro complementar. É uma forma de estar estimulando essa leitura, tá certo? Estimulando a leitura, um tema relacionado, porque, como eu já disse para vocês, e vou repetir, quem lê sabe escrever, sabe falar, tá certo? Não tem tanta dificuldade, tá? Então, a princípio, eu gostaria de que vocês começassem a ler o livro, tá certo? Não prestem atenção ao número das páginas, né? Tem gente que olha logo para a quantidade de folha, né? Então, assim, tenham o prazer da leitura, né? Olha aqui, a Miquela já está dizendo que leu, achou interessante, legal. Né? Então, vamos ter o prazer da leitura, ler para adquirir conhecimento e não por conta do trabalho, não por conta de uma nota, tá certo? E vamos ver aqui, deixa eu ver aqui quem é que está com o microfone aí ativado, gente, está tendo ruído, vamos desligar o microfone, pronto, já desligou, tá certo? Então, gente, nós tínhamos, quem foi que já, por curiosidade, já começou a ler, né, o nosso materialzinho, que está lá no AVA de vocês, mas eu também postei a unidade 1 aqui na plataforma, quem foi que já teve, assim, essa curiosidade de baixar o nosso material e já está dando uma lida? Né? Então, apesar da nossa aula estar sendo virtual, mas a gente está seguindo, no caso eu estou seguindo esse conteúdo e eu conto muito com a ajuda de vocês no sentido de lerem, para a gente estar trazendo as discussões para cá, né? E a gente já papeou, a gente já conversou, nós já falamos, fazendo aqui uma breve recapitulação. A gente falou sobre a questão da comunicação e seus elementos, né? A gente falou da questão do emissor, do receptor, do feedback, de signos, sinais. A gente já falou das dificuldades da comunicação, que existem fatores que interferem nessa compreensão, que são os fatores pessoais, sociais, fisiológicos, a própria personalidade, os psicológicos, né? Falamos no níveis de fala e comunicação, aí foi quando a gente começou a falar da questão da língua falada e língua escrita, tá? A gente falou sobre os níveis de linguagem, falamos sobre língua falada e língua escrita, como eu estava falando, e a gente chegou até a linguagem verbal e a não verbal. Eu me detive também em alguns aspectos de apresentação. Professora. Oi, Brena, boa noite. Opa, não é a Brena não, desculpa. A Brena que chegou aqui. Oi, Carol. Pois não, ei, professora, tem outra sala criada, porque tem gente lá aguardando. Pois manda sair e vir para essa. Vale, Jesus. Pois tem assim, ó. 6 pessoas. Pois manda o povo sair e vir para cá. Você pode fazer isso para mim, meu amor? Tá, deu que estava aguardando iniciar a reunião, aí eu saí e entrei de novo para dar certo.
Pois então, faça essa gentileza, eu vou até lá no link que está lá no grupo. Colocar aqui no grupo, só um instante. Pessoal, o link que tá lá. Clica nesse link, foi até a Sara que colocou, né? Só um instante. Isso. Clica no link da aula. Soube que tem outra sala. Só um instante. Mas estou nessa do link. Pronto. Só aqui para... Estamos... Pronto, vamos lá. Então, gente, a gente falou sobre a questão da apresentação, né, que em alguns momentos a gente pode estar se deparando com a apresentação, não a apresentação em si, porque quando se fala em apresentação, a gente pensa muito assim em apresentar uma aula, né, mas você pode conduzir uma reunião, você vai ter que apresentar uma ideia, apresentar um projeto, você pode estar conduzindo um treinamento, então assim, em determinado momento você vai ter que fazer uso da sua fala, tá? E nós falamos da questão da postura, falamos do tom de voz, falamos até do uso dos slides, não foi isso? Me ajudem, me refresca a memória se a gente chegou a falar sobre tudo isso. Falamos sim, né? Então, hoje eu vou me deter um pouco mais na questão do aspecto da língua falada e da língua escrita, tá certo? Então, assim, a gente já sabe que a língua é a parte social da linguagem comum a todos os indivíduos de uma comunidade. E a fala é o uso que cada indivíduo faz da língua, tá certo? Ou seja, do mesmo jeito que nós, né, usamos roupas específicas para cada ocasião, por exemplo, você vai para um casamento, né, você vai um pouco mais arrumado, vai mais social, né, capricha na maquiagem, você vai no shopping, você já vai mais descontraído, para a praia, se bem, gente, virou agora uma moda de look de praia, eu fico impressionada. Olha que só o que a gente vê agora na praia é os verdadeiros looks, né? É cada saída de praia, minha gente, eu fico assim impressionada, né? Então, assim, para cada ambiente existe uma roupa. É a mesma coisa com a questão da língua, com a questão da linguagem, tá certo? Então, assim, se a gente está em casa, a gente se veste menos formal, fica mais à vontade. No trabalho, a gente já é um pouco mais formal. A mesma coisa a gente pode fazer a comparação com a questão da linguagem oral, tá certo? Por quê? Porque o falar, ele vai... O falar, gente, é diferente do escrever, tá certo? Então, assim, muitas vezes é mais fácil a gente falar do que escrever, porque o falar, né, você vai falar a linguagem coloquial, e quando você vai escrever, muitas vezes, para quem você escreve e o teor do conteúdo, você tem que realmente se lembrar da linguagem culta, né? Então, assim, quando a gente fala, a gente se permite até alguns erros de concordância, das formas gramaticais, tá certo? Mas na escrita, gente, isso a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá certo? Tem que ter um pouco mais de cuidado mesmo. Isso por quê? Peraí, tem pessoa pedindo para entrar, deixa eu admitir aqui. Eu acho que é o pessoal da outra sala. Peraí. Pronto. Estou pedindo o pessoal para entrar. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando vai escrever, porque falar é mais fácil, e o escrever você tem que ter conhecimento de gramática, de ortografia, tá? Hoje, nós temos um recurso que nos ajuda. Os próprios programas, eles já vêm com essa correção ortográfica, o Word tem isso, né? Então, assim, quando você vai digitando, ele já vai sublinhando, né, de vermelho, que depois você pode passar o corretor ortográfico. Por que essa preocupação, gente, tá? Principalmente na escrita, porque essa escrita vai refletir, tá certo? A sua conduta, a sua postura. Então,
se você passa um e-mail, se você faz um texto que não é muito bem escrito, as pessoas já vão dizer, menina, a gente não entende nada, não tem ponto, não tem vírgula, até mesmo porque não se fala como se escreve, e nem se escreve como se fala. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque o falar ele é mais informal e a escrita sempre é mais formal, mais culta. Tá? Então, assim, o texto escrito, além dessa questão da linguagem, né, da ortografia, da concordância, a gente tem que observar espaço, a gente tem que observar linhas, entre linhas, né? Ele tem que ser mais elaborado, ou seja, além dessa parte ortográfica e gramatical, a gente tem que ver os outros elementos que estão envolvidos nesse processo da escrita, entendeu? Né? Então, às vezes acontece da gente querer contar um acontecimento recente que aconteceu com a gente, né? Então, você pode fazer por meio escrito e você pode fazer por meio da linguagem oral. Dependendo de quem você vai dirigir essa mensagem, tá certo? Vai ter diferença no seu relato, tá? Então, assim, de repente, você pode contar a mesma coisa para uma amiga, para um familiar, né? Mas se for dirigido para o seu chefe, vai ter diferença. Deixa só eu ver se eu encontro um exemplo aqui, eu vou colocar aqui no chat, tá? Só um instantinho. Cadê a aluna que foi lá na outra turma? Já foi avisar? Já, meu amor? Tu já foi lá avisar o pessoal, a galerinha, para votar? Já, professora, avisei lá. Muito bem, muito obrigada, viu? Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Só um instantinho. Só um minuto. Vamos ver se vai dar certo. Quando eu coloco no chat, vocês veem, né? O que eu coloco? Sim, professora. Opa, tem um microfone aí. Tem um microfone, tem uma risada muito gostosa, né? Então, gente, ó, olha só aqui. Veja um exemplo, né, de um mesmo fato narrado, né? Narrado é contado, tá certo? Ou escrito em situação diversa. Então, por exemplo, ó, um texto escrito para um e-mail. Aí a pessoa vem e diz assim, oi, Ana, acredita que eu passei no vestibular? Ai, eu tô tão feliz. Me liga para a gente marcar e comemorar. Beijos, Cláudia, tá? Agora a gente vai ver o mesmo texto, tá certo? Relatado de forma oral para o chefe da Cláudia, tá certo? Aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando para vocês. Vamos ver aqui, ó. Muito bem. Quem é que pode ler para mim? Isso que eu acabei de colocar no chat? É só ler, gente. Quem explica sou eu. Eu posso ler, professora. Muito bem, vamos lá. O mesmo fato relatado de forma oral para o chefe da pessoa. Bom dia, senhor Antônio. Eu queria muito que o senhor soubesse que eu entrei na faculdade. E a partir do próximo mês, começam minhas aulas. Estou matriculada no curso de Gestão e Recursos Humanos. Tenho certeza de que essa iniciativa trará boas oportunidades para a minha carreira aqui na empresa. Olha, vocês perceberam que teve diferença, né? Na primeira mensagem, como ela vai falar para uma amiga, você nota o tom da informalidade. Você sugere o quê? Que tem uma intimidade, tá? Já para o chefe, ela diz a mesma coisa, mas você percebe que é uma coisa mais formal, não é? Então, gente, é isso que eu estou explicando para vocês. Do mesmo jeito que nós temos roupas adequadas para cada ocasião, a gente também precisa saber como escrever, dependendo para quem, tá? Deixa eu colocar só mais outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, tá? Ó, veja ainda uma medida econômica explicada para um adulto e depois para uma criança. Então, para um adulto, o governo anunciou
que estão proibidas as importações de brinquedo da China, porque esses produtos têm apresentado muitos defeitos e causado acidentes com as crianças. Agora ele vai dizer a mesma coisa para uma criança. Não, eu não vou comprar aqueles bichinhos que tem junto com o lanche. Esses brinquedos são perigosos e o governo até proibiu de vendê-los aqui. Não pode de jeito nenhum, vai fazer dodó em você. Perceberam, gente? O teor da mensagem, o contexto foi o mesmo, mas o público a quem se destina a mensagem vai influenciar naquilo que você quer falar e naquilo que você quer escrever. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Então, na comunicação escrita, o esforço para se fazer entender deve ser maior ainda, tá? Na comunicação não escrita, que é a linguagem, é a comunicação não verbal, nós podemos utilizar de gestos, de expressões faciais, de tom de voz, que na escrita a gente não pode tá fazendo a utilização desses recursos, entendeu, gente? Até aqui tudo bem, pessoal? Podemos ir adiante? Então, quais são as diferenças entre a linguagem falada e a linguagem escrita? Ora, tá? Se eu estou com um texto oral e um texto escrito, no texto oral, o meu vocabulário é mais restrito e eu posso repetir mais as palavras. Já no escrito, eu vou ter um vocabulário amplo e variado, tá certo? E até mesmo no texto oral, a gente tende a falar mais gírias e as expressões em que a gente tem vício. No texto oral, eu posso utilizar gírias, e já no escrito, eu tenho que estar utilizando um termo técnico, tá certo? No oral, eu posso utilizar clichês, né? Expressões, encerrar com chave de ouro, né? Ser mais informal. Já na linguagem técnica, eu tenho que ter um rigor nessa parte gramatical, tá certo? Tá? Já no texto oral, é comum que eu deixar frases inacabadas. No texto escrito, eu não posso fazer isso. Ou seja, gente, nós temos que entender também de ortografia, de um mínimo de concordância verbal e nominal, para a gente não fazer feio, tá certo? Para a gente não fazer feio, tá? É por isso que eu sempre incentivo a leitura, tá certo? Por quê? Porque as pessoas hoje não leem mais como antes. Por exemplo, eu adorava, na minha adolescência, não tinha internet, né? Não tinha internet, então eu adorava ler, lia muito, e eu não tive nenhuma dificuldade quando eu fui fazer vestibular, que tinha que ter redação. Olha o que foi que aconteceu, o Enem trouxe essa dificuldade da leitura para a sala de aula, tanto é que a maioria das escolas hoje trabalham com laboratórios de redação, de produção textual, que é para quê? Para que desde a educação infantil, a criança passe a ter contato com essa leitura, para quando chegar lá no Enem, ele não vê a redação assim, com aquele bicho de 7 cabeças, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas veem a redação como um bicho de 7 cabeças. Eu trabalho com recursos humanos, eu acho que já até comentei isso aqui com vocês. Então, é comum, muitas vezes, eu chamar pessoas para teste, para uma entrevista. Quem é que já participou de seleção aqui? Quem participou de seleção aqui, com certeza já foi para uma entrevista, já foi para uma etapa que você tem que fazer teste psicológico, dinâmica de grupo e também redação. Tá certo? Então, assim, muitas vezes essa redação é o bicho-papão. Eu sou acostumada a marcar a seleção, e na hora que eu estou ligando, ou no e-mail, a pessoa pergunta, vai ter redação? Né? Ou seja, quando a pessoa pergunta, ela pode estar sob duas óticas, a do medo, da insegurança, ou então, cara, eu não vou ter medo, então tendo redação, eu já vou me dar bem. Né? O fato, gente, é que escrever hoje tem se tornado complexo exatamente por quê? Porque as pessoas não leem mais tanto quanto, tá certo? E até mesmo porque a questão do livro físico ocupa espaço, acumula acro, mas, gente, nós temos aí os livros virtuais.
Nós temos até tablets específicos para leitura, porque quando você lê do celular, ou quando você lê do computador, tem essa questão da leitura que afeta a claridade, afeta a sua visão. Então, já foi desenvolvida uma tecnologia de uma forma exatamente para quê? Para evitar isso daí, né? Então, até aqui tudo bem? Podemos ir adiante? Vocês estão sentindo falta dos slides? Tudo que eu estou falando com vocês tem no nosso conteúdo, tá certo, gente? Tá? Então, assim, propositadamente, hoje eu não trouxe slide, que é para a gente recorrer ao nosso material. Então, quem não tem, baixa, começa a ler, mas tudo que eu estou falando está dentro do nosso livro-texto. Então, recapitulando os níveis de linguagem. Recapitulando por quê? Porque eu já toquei nesses níveis de linguagem. Como assim? Lembra que eu falei que existe a influência dos fatores regionais, que muitas vezes a gente conhece um objeto aqui no Nordeste com um nome e no outro estado é de outra forma. Eu até citei o exemplo de quando eu fui para o Paraná e eu fui atrás de comprar fardamento e uniforme, o pessoal riu de mim, porque lá farda é polícia, né? E a gente conhece, e lá eles conhecem como uniforme. Só um minutinho, que tem gente querendo entrar. Engraçado, aparece para mim, eu creio que deve ser o pessoal que estava na outra turma, né? Então, o que é que influencia os níveis de linguagem? Fatores regionais, como eu já falei do exemplo, né? Os fatores socioculturais, que tem a ver com a questão do estudo, ou seja, pessoas que estudaram pouco, elas não têm um vocabulário tão amplo, logo, a comunicação verbal, ela vai ser mais comprometida, né? Então, que tipo de outros fatores pode interferir além desses? Os fatores contextuais, né? Como assim, professora? Oxe, às vezes você fala uma coisa, o outro entende de uma forma totalmente diferente. E quando a gente fala em comunicação, gente, eu já disse e repito, não é como você fala, é como o outro entende. Né? Essa semana mesmo eu recebi um áudio, foi muito interessante isso, que eu até falei assim, gente, essa questão de comunicação é muito importante. A pessoa passou um áudio para mim, explicando uma coisa, e eu já entendi de um outro jeito. Quando eu respondi para ela, ela disse assim, menina, tu entendeu diferente de mim, ou seja, o mesmo assunto, nós tivemos diferentes interpretações. Ela teve uma interpretação e eu já tive outra. Então, é importante manter esse contato. Por quê? Porque se eu não tivesse respondido para ela, ela ia estar achando que eu tinha entendido como ela entendeu. E, na verdade, não foi dessa forma, né? Então, só um instante, gente, eu falo demais. Então, em comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado para se fazer entender, tá? Então, vamos para frente. Linguagem verbal. Ou seja, é a linguagem falada, que pode ser oral e pode ser escrita. Nós também já falamos disso daqui, tá? Então, os estudiosos apontam várias normas dessa linguagem. Por exemplo, a norma culta, que é uma linguagem padrão. O que é a norma culta? É isso que eu estou falando, dessa linguagem mais formal. Norma comum, que é uma linguagem mais geral. Norma coloquial, que é exatamente essa linguagem que a gente fala no dia a dia. E a norma vulgar é a fala de quem tem pouca instrução formal. Ou seja, são as pessoas que estudaram poucos, que falam com aquelas expressões assim, bem erradas mesmo, né? Mas isso não interfere no processo de comunicar. A pessoa se faz entender, mas o que nós estamos falando aqui é que você precisa ter conhecimento disso para saber se dirigir a quem, tanto falando oralmente como por escrito, né? Então, na fala das pessoas, a gente pode encontrar o reflexo desses fatores. Que fatores esses que eu acabei de falar? Então, por exemplo, o nível formal, que é um nível mais culto. Nesse nível, a gente precisa obedecer às regras da gramática. Por exemplo, onde é que a gente encontra exemplos desse nível formal? Nos discursos acadêmicos, nos trabalhos científicos,
tá certo? Quando você precisa escrever um texto, ou uma resenha, ou um resumo, uma carta, um documento oficial, um e-mail, você tem que tomar cuidado com essa parte gramatical, tá certo? E no nível informal, que é o nível coloquial ou popular, que ele já é totalmente o oposto ao formal. Não precisa seguir estritamente a norma gramatical. Você já é mais informal, você pode falar uma gíria, você pode escrever uma gíria, tá certo? Né? É uma linguagem mais espontânea, uma linguagem mais familiar, usada no dia a dia. E onde é que a gente pode encontrar esse tipo de linguagem? Nos bilhetes, nos bilhetinhos, nos recadinhos pessoais, nas conversas com os amigos, né? Nesse próprio exemplo que eu passei, que eu escrevi no chat, a gente pode perceber, né? E a norma vulgar é aquela de quem não, que tem uma instrução muito precária, tá? Tem instrução muito precária. Aí, linguagem verbal e não verbal, nós já falamos sobre isso daí, mas só recapitulando, que tanto a comunicação verbal quanto a não verbal, elas são importantes, né? A gente tem que saber usá-las de forma adequada. A junção entre as duas é que vai possibilitar o sucesso da comunicação empresarial. Porque tudo que envolve a comunicação é importante. Recapitulando, o que falar ou escrever e como a gente faz, né? Então, a linguagem não verbal, ela comunica sem palavras, que foi aquilo que eu falei. É a questão do gesto, do tom da voz, da expressão facial, e vocês vão ver outros fatores com o livro que eu passei para vocês começarem a ler, né? Ou seja, existem outras formas de comunicação, né? Então, assim, nesse caso da linguagem não verbal, a gente não quer expor verbalmente o pensamento, mas o corpo vai falar. Então, entre as principais formas de comunicação não verbal, além dos gestos que eu já falei, do tom de voz, a gente tem as placas. Gente, a linguagem de trânsito, ela é toda não verbal. Totalmente a sinalização, né? A gente tem objetos e cores para diferenciar. É muito comum nos restaurantes, nos eventos, você quer ir à banheira, você procura onde é banheiro masculino e feminino, tem uma coisa lá que você vai identificar o que é masculino ou feminino. E é uma linguagem não verbal, tá certo? São os elementos visuais que vão estar utilizando nessa comunicação. E na comunicação interpessoal, destaca-se gestos, expressão dos olhos, da face, postura, aparência, até a forma como a gente senta, gente, tá certo? Você senta um pouco mais relaxado, um pouco mais rígido, né? Isso são exemplos da comunicação não verbal passando para você. Aí você diz, vixe, aquela pessoa está sentada tão dura, parece que engoliu um cabo de vassoura, o que será, né? Tá? Então, em alguns momentos, essa comunicação também, ela pode se dar em charge, a gente vê nos jornais e anúncio publicitário, né? A gente vê a utilização disso daí. Seguindo aqui o nosso conteúdo, nós já falamos da importância da apresentação, dos cuidados que a gente precisa, do uso dos recursos audiovisuais, não é? Você pode estar utilizando lousa e giz, mas pode estar utilizando notebook, pode estar utilizando data show. Tomem cuidado com o uso excessivo do data show, tá, gente? Eu até já expliquei isso para vocês, né? O data show, ele é um recurso maravilhoso, tá certo? Você pode projetar slide, você pode colocar um vídeo, tá certo? E ele é excelente nesse aspecto, mas você tem que tomar muito cuidado, porque se você usa muito ele, se torna cansativo, entendeu? Se torna cansativo. Então, assim, o ideal é que o professor, o palestrante, o instrutor, ele mescle esses recursos, tá certo? De forma que deixa essa aula dinâmica e motivadora, porque a pessoa fica só vendo slide, tem hora que a gente, até dorme, né? Então, em palestra, em sala de aula, utiliza-se muito o recurso da própria fala. Então, quando você vai utilizar um slide, você tem que colocar pouca escrita. Tem gente que bota um texto enorme, né? Tá certo? Eu costumo até dizer que é a pesca que o professor faz para si mesmo. Mas esse textão enorme cansa quem está lendo, tá? Então, assim, são cuidados que precisa se ter
para não deixar essa aula cansativa. Professor, de onde é que a gente pode ter mais detalhes disso? No nosso conteúdo tem. Quem quiser se especializar nessa área específica de treinamento e desenvolvimento, existem especializações exatamente para esse fim. Né? Se você se forma em RH, ou processos gerenciais, ou administração, e você se identifica com essa área, você pode fazer uma especialização específica para isso, tá certo? Nas especializações, psicologia organizacional, gestão de pessoas, é muito comum ter um módulo que a gente chama de treinamento e desenvolvimento, e nesse módulo tem como saber especificamente essas dicas de elaboração de slide, né, de como é que você vai escolher um tema, a sequência lógica, e no nosso conteúdo também, no nosso conteúdo que eu falo, gente, é a questão da apostila, tem algumas dicas falando disso daí. Então, não é só a preocupação, né, em organizar uma apresentação e slide, até a sua conduta, a sua postura, a forma como você fala, como você se movimenta, o contato visual que você tem com o seu público, tudo isso vai influenciar na sua apresentação. Tom de voz, nem uma voz muito alta, nem uma voz muito baixa, nem uma voz muito fraca, nem uma voz muito forte, ou seja, você vai ter que encontrar um meio termo. Gente, eu já dou aula há muitos anos, só na Unip eu estou desde 2008, mas eu comecei a dar aula em 2005, por aí, né, e eu vivia rouca, eu dizia, meu Deus do céu, como é que pode? Eu passava a semana toda dando aula, quando chegava na sexta-feira, eu estava totalmente afônica, sem voz, né? Então, o que é que eu fiz? Eu trabalho numa escola, vocês sabem disso, né? E numa semana pedagógica, nós tivemos a presença de uma fonoaudióloga. E ela foi dar dicas, ela foi ensinar como era que o professor podia fazer para não se desgastar tanto. Gente, é super interessante. Então, por exemplo, a gente, principalmente eu que falo muito, tem que estar o tempo todo lubrificando as cordas vocais. Detalhe, água natural, tá? A água gelada aumenta a rouquidão. Tá? No caso, eu que sou professora, esse semestre eu estou dando aula 3 noites seguidas. Então, o que é que eu faço? Na terça-feira, que é o primeiro dia de aula que eu vou dar, eu como uma maçã. Nem sou muito fã de maçã, mas a maçã limpa as cordas vocais, tá certo? Então, assim, é cheio de técnicas que depois que eu comecei a utilizar, melhorou muito. Uma outra coisa que eu fazia muito nas aulas presenciais, eu aumentava o meu tom de voz para me fazer ouvir lá no final da sala, tá? E esse aumentar o tom de voz, eu simplesmente gritava. Então, gente, no final da aula, minha garganta, ela estava literalmente pegando fogo. E eu fazendo isso todos os dias, quando chegava na sexta-feira, eu estava sem voz. Então, ela ensinou técnicas de impostação de voz, que você não precisa levar, tá? Você tem que falar no seu tom, e os alunos é que tem que silenciar para lhe ouvir. Então, depois disso, ó, nunca mais. E agora, com a aula remota, é que a gente não sofre disso, né? Que a gente fala aqui no microfonezinho, eu estou aqui remotamente, a gente não tem esse problema. Mas é só para vocês saberem que até o tom da voz influencia numa apresentação, tá? Então, para a sua apresentação ela ser bem sucedida, você tem que prestar atenção em todos esses toques, tá? Por quê? Porque mesmo você prestando atenção a tudo isso, ainda pode acontecer de ter barreiras que vá dificultar que essa mensagem chegue, né? Eu sou emissor, eu estou dando a palestra, estou dando a aula, eu estou fazendo a apresentação, eu estou apresentando um projeto, né? E você é o aluno, você é o receptor, você é a pessoa lá da empresa, tá? Ou seja, sempre que você quer passar algum conteúdo, você é o emissor e quem vai receber, o próprio nome já está dizendo receptor. Seria muito bom se nesse processo de emitir e receber mensagem não tivesse nenhuma barreira, tivesse nenhum problema, mas tem, tá certo? É o que a gente chama de telefone sem fio. Por exemplo, aqui, né, enquanto a gente está dando aula, vez ou outra, aparece uma interferência, um microfone ligado, e a gente percebe que esse ruído atrapalha, isso é uma barreira.
tá certo? Que outros tipos de barreiras a gente pode ter? Desorganização, tá? Incoerência. Incoerência é como, gente, olha, a gente percebe quando o palestrante, quando a pessoa que está conduzindo a reunião, quando a pessoa está fazendo o papel de emissor, a gente percebe quando ele não se prepara, tá? Percebe como? A pessoa gagueja, não mantém contato visual, fica, tá? Então, não ter domínio do assunto, daquilo que você vai falar, é uma barreira. Por quê? Porque você não vai saber o que vai dizer e o outro não vai entender. E o que é pior, a pessoa percebe que você não sabe. Tá certo? Vocês já passaram por alguma situação dessa natureza, de perceber que a pessoa está voando, vai para todos os planetas, Marte, Vênus, Plutão, né? Então, desorganização, incoerência no que fala, tá certo? Falta de clareza, porque pode ter o contrário. Às vezes a pessoa é bem preparada, tem conhecimento do assunto, mas fala uns termos, aqueles termos de quando você abre o dicionário, aquelas palavras rebuscadas, que quando eu falo que você tem que utilizar a linguagem culta, tá? O que é a linguagem culta? É aquela linguagem mais formal, mas não necessariamente precisa ser aquela linguagem de dicionário, tá? Porque quando você não tem clareza naquilo que você fala, e você pode até ter domínio, mas você não está sabendo explicar. Vai pro mesmo jeito, a pessoa não entende. Falta de contato visual. Tem gente que, se bem, gente, que quando a gente está aprendendo a dominar, assim, esse medo, uma das coisas que eles falam nesses cursos de oratória é que a gente evite esse contato visual. Eles orientam que a gente, assim, por exemplo, mire num ponto acima da cabeça das pessoas, né? Para quê? Para que você fique falando para esse ponto. Porque tem gente que quando vai ter o contato visual com o interlocutor, fica nervoso e se perde, tá? Então, até você ter essa prática, você pode estar utilizando essa técnica. Eu olho no olho, né? Agora também, há quantos anos eu já leciono, né? Se alguém dissesse para mim, algum dia, nesta minha vida, que eu ia me tornar professora, eu dava uma risada, daquelas bem altas de dobrar a gargalhada. Sabe por quê? Eu era aquela aluna que ficava no fundão, que morria de dúvida e não perguntava, tá? Eu era aquela aluna tímida que no primeiro seminário da faculdade passou um vexame grande. Me esqueci de tudo, corri para o banheiro para chorar, tá? Mas me identifiquei com a psicologia organizacional, porque o meu curso era psicologia, me identifiquei com recursos humanos, né? Que é uma coisa que eu gosto, me identifiquei com treinamento, então eu tive que dominar esse bicho-papão. Por quê? Porque era uma coisa que eu gostava de fazer, então o apresentar estava atrelado. Não era só elaborar, não é? Não era só pesquisar para preparar uma reunião, para preparar uma aula, eu também tinha que falar. Então, sabe o que era que eu utilizava muito, gente? Eu dava aula no espelho, me olhando no espelho, tá certo? E gaguejava, e falava besteira, tá? Mas é o tipo da coisa. À medida que é que nem carro. Você tem carteira de motorista, mas se você não pratica, você nunca vai aprender a dirigir. É a mesma coisa com a questão da oratória. Se você não fala, se você não pratica, o que é que vai acontecer? Você vai, né, sempre travar um pouco. Então, continuando, quais são as outras barreiras? São muitas. Falta de contato visual, voz muito baixa, tá? Eu já até falei isso aqui para vocês, gestos exagerados. Gente, eu fiz um curso dessa natureza, de como você pode perder o medo de falar em público, né? E o cara lá gravava a aula da gente. Sabe o que é você ficar morta de vergonha? Porque eu só faltava voar. Eu falava gesticulando muito. E eu só percebi isso quando eu vi a minha imagem, né? Então, hoje ainda tem um pouco disso, mas bem menos. Então, qual foi a dica que o instrutor lá desse curso me deu? Eu tinha que ter alguma coisa na mão. Ou uma caneta, no caso, né, aquele pincel crapado branco, ou algum texto, eu tinha que ter alguma coisa na mão, tá? E isso foi uma coisa que eu fui treinando, e hoje eu já não vou tanto,
em relação ao que era antes. Eu fiquei morta de vergonha quando eu vi esse vídeo, né? Então, uma postura muito rígida e muito autoritária, às vezes você chega naquele rigor, né? Aquela tensão, você quer passar uma imagem de altivez. Aí o que acontece? Você não cria empatia com o público. Porque uma palestra bem sucedida, um projeto bem apresentado, você tem que ter empatia com o seu público, né? Então, o excesso de formalidade ou a falta de formalidade também pode prejudicar a sua apresentação, tá certo? E outra coisa, gente, se prepare. Se prepare. É uma reunião de 15 minutos, se prepare. Faça um checklistzinho. Fuja do improviso. Porque às vezes o improviso, até para quem tem experiência como eu, você pode se dar mal, tá? Então procure sempre planejar, 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 ensaiar, ensaiar, ensaiar. Vá para um espelho, né? Dê aula para o seu esposo, misericórdia, Ave Maria. Me lembrei agora de um fato, um dia eu estava dando uma palestra na empresa que eu trabalho, e meu marido chegou um pouquinho antes para me pegar e entrou. Travei. Travei. E na hora que eu vi, eu disse, pode sair. Ele quer isso, pode sair, senão eu não vou conseguir terminar. E hoje eu já superei, né? Enquanto eu estou aqui, a porta está um pouquinho entreaberta, porque se eu fechar totalmente a porta, o meu cachorrinho fica latindo, eu não consigo dar aula, né? Porque aqui em casa, não sei na casa de vocês, quem tem gato e cachorro, mas aqui em casa, quem manda é o cachorro, não sou eu nem meu marido, não. Se o cachorro vê uma porta fechada, ele late. Então, para abrir. Então, eu deixo a porta entreaberta e meu marido escuta a aula também, né? Ele até diz, eita, que fala pelos cotovelos, não deixa os alunos falar de jeito nenhum. Eu digo, isso é uma característica minha. Então, gente, esses pontos que eu estou explicando para vocês, é exatamente o quê? Para que você se lembre, quando você for conduzir uma reunião ou uma apresentação, você está, né, ciente disso, tá certo? Né? Então, assim, até mesmo em apresentação da faculdade, em debate, em seminário, tá certo? A gente sempre tem que saber como utilizar a linguagem, seja falada, oral, seja escrita, tá? E, gente, hoje nós concluímos, com essa recapitulação, a gente concluiu a nossa unidade 1, tá certo? Já, professora, já nós concluímos a unidade 1. Na semana que vem, nós já vamos nos deter na unidade 2, tá certo? Pegue o materialzinho de vocês. Eu gostaria que, além do livro que eu pedi para vocês começarem a ler, vocês também começassem a ler a unidade 2, o item 3 da unidade 2. O que é o item 3? O que é comunicação empresarial, né? Para onde vai a comunicação empresarial? Tem um estudozinho de caso para a gente ver aqui, e ele vai falar de outras coisas pertinentes, tá certo? Tá? Então, gostaria imensamente que vocês começassem a dar uma lida nesse materialzinho, para deixar nossa aula mais dinâmica. Agora, a pergunta que não quer calar, foi tranquilo hoje? Tem alguma dúvida? Querem perguntar algo? Nós já estamos nos momentos finais da nossa aula, 50 minutos, gente, para quem gosta de falar como eu, é terrível, né? Mas, assim, do que nós conversamos hoje, alguém quer fazer alguma sugestão? Alguém está com alguma dúvida que perguntar? Tá? Temos alguns minutinhos, esse espaço é nosso. Quem quer comentar alguma coisa? Aqui está tranquilo, professora. Tá tranquilo? Outra pessoa também quis falar? Diz aí, meu amor. Andresa, a senhora falando sobre ser muito gestual, eu me identifico muito, porque é uma forma de poder apresentar, assim, sem dar, como é que eu posso dizer? Nas apresentações, geralmente eu tenho que estar com alguma coisa na mão para poder ter uma boa apresentação. Não acontece. Então, assim, não é que você não possa gesticular, você pode, mas, assim, gestos exagerados demais, entendeu? Então, a dicasinha é ter alguma coisa na mão, porque quando você tem alguma coisa na mão, fica mais difícil de você voar. Gente, eu no vídeo, eu praticamente voava, fiquei morta de vergonha, né? Então, assim, gesticular é permitido, mas nada muito exagerado, tá certo? Quem mais? Quem quer contribuir com mais alguma coisa? Menino, silêncio reina na sala virtual. Então tá, gente.
A ideia é criar um caos. Deixa eu colocar aqui para a gente fazer a nossa... da caneta na mão é muito bacana, viu, professora? Ó, vou baixar aqui a lista de presença, tá certo? Baixando a lista de presença. Fiquem atentos, gente, a partir da semana que vem, né? Eu até o final de semana, eu devo estar colocando no nosso grupo a primeira tarefinha da gente, tá certo? Como assim, professora? Vocês lembram que eu falei no primeiro dia de aula que eu vou ficar passando as tarefinhas? Vocês lembram disso, né? Tá? Sim. Então, assim,